Então, pessoal, nós temos também a forma farmacêutica, né, na forma de óvulos, cremes, géis e comprimidos, né? Todos essas formas farmacêuticas também utilizadas, né, da via de administração vaginal. Então, tem óvulos, cremes, né, géis, comprimidos, que são utilizados também nessa parte do corpo. O óvulo, ele é muito utilizado, aquele ginocanistem, né? Tem o ginocanistem que é na forma de óvulo. Então, o óvulo, ele se solta, né, dentro da vagina, pelo calor. Então, pelo calor do local é onde ele vai se soltando, né? Então, o óvulo, ele é hoje, assim, muito... ele é caro, né, por ter a sua ação aí mais rápida, né, do que os cremes vaginais, por exemplo. E ele é muito utilizado. O creme, no caso, ele também é utilizado, né? Mas ele tem uma ação mais demorada, né? Então, isso interfere também aí na ação dessa forma farmacêutica. Aí temos pomadas e colírios, né? Colírio, ele é uma solução aquosa, tá? De oftálmica, otorrinolaringológico, que é gotas, nebulizadores e spray, né? Esses nebulizador é o que é a inalação, tá? A forma farmacêutica da inalação, ela vem uma solução aquosa, que quando coloca ela dentro do inalador, essa solução aquosa, ela se torna aí nebuliza, né? Ela se torna uma fumaça e o paciente inala essa fumaça. Essa fumaça, ela abre, né, os brônquios do paciente, para o paciente ter aí conseguir respirar melhor, abrir os brônquios, tirar a inflamação, tirar a infecção, tá? Esse tipo de situação. E o uso parenteral. Então, lembrando, o uso enteral é todas as formas farmacêuticas que passam pelo sistema gastrointestinal. Parenteral é toda formulação que não passa pelo sistema gastrointestinal, né? Então, o uso parenteral a principal função é grandes volumes, nutrição parenteral prolongada, né? Pequenos volumes, ampolas e injeções intramuscular, intravenoso e intrarraquidiano. E os contrastes. Então, de uso parenteral, eu tenho a nutrição parenteral, a injeção intramuscular, a injeção intravenosa, que é a endovenosa, a mesma coisa, e intrarraquidiano, que esse aqui é a anestesia, né, que é aplicada. Então, nós temos esse uso aí do uso parenteral. Lembrando sempre que aqui o intravenoso, né, ele tem, que é esse aqui, a ação mais rápida, né, do que qualquer outra forma farmacêutica, porque ele é administrado diretamente na corrente sanguínea, né, e quando ele vai para a corrente sanguínea, ele não tem absorção. O que é a absorção? A absorção é a passagem de um princípio ativo da onde ele está para a corrente sanguínea. Então, por exemplo, se eu tomo um medicamento na forma farmacêutica comprimido, ele vai se desfazer ou no meu intestino ou no meu estômago, né? Então, ele tem que passar do estômago para a minha corrente sanguínea. Se eu faço uma injeção intramuscular, por exemplo, forma farmacêutica aí, intramuscular, o que acontece? Essa forma farmacêutica, né? Ela vai passar do músculo para a corrente sanguínea. Já a endovenosa não, tá? Ela não passa de nenhum lugar para outro, porque ela é adicionada diretamente na corrente sanguínea. Então, a forma farmacêutica mais rápida de ação é a endovenosa, que é colocada diretamente no sangue, tá? E isso tem muitos pontos positivos, né? Porque eles tiram dores agudas, tiram dores
aí muito mais fortes, né? E muito utilizado em paciente, por exemplo, que não pode estar fazendo uso de comprimidos, cápsulas, drágeas, líquidos, enfim, que não pode estar passando aí pelo sistema gastrointestinal, né? E então eles fazem esse tipo de situação, tá? Esse tipo de forma farmacêutica, que são vem na ampola, né? No caso do intramuscular, a gente pega essa ampola e a gente faz essa injeção, né, na musculatura. Quando é endovenoso, a gente dilui essa ampola no soro para fazer a aplicação. Pessoal, a nossa próxima aula prática, né, que nós vamos ter, se eu não me engano, é dia 24, acho que é dia 24. Na nossa aula prática, nós vamos aprender sobre, a gente vai fazer injeção intramuscular, subcutânea, então nós vamos fazer essas injeções em aula. Então não perca a próxima aula prática, né? Dê seu nome, vamos participar da aula prática, porque vai ser muito interessante a aula prática e muito importante para vocês, tá? Que vão aí trabalhar em drogaria, né? Porque eu, por exemplo, sempre prefiro funcionários que já saibam fazer injeções subcutâneas. Então é muito importante essa parte prática, tá? Então é importante que vocês estejam presentes, que você veja como que vai ser feito, para você tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Muito importante. E os tipos de tratamento, pessoal? Aqui, ó, nós temos tratamento específico, né? Que é a terapêutica que se dirige à causa da doença, exigindo um diagnóstico específico. É o tipo ideal terapêutico, opõe-se ao polifarmácia. Que tipo de tratamento é esse? Esse tratamento, ele é um tratamento, por exemplo, se eu vou passar um antibiótico, eu realizo um hemograma no meu paciente, realizo um antibiograma e aí eu sei qual é o melhor antibiótico para essa pessoa estar tomando, que vai realmente matar essa bactéria, tá? Bruna, todo mundo faz isso? Todos os médicos realizam esse tipo de terapêutico? Não, tá? Isso nós chamamos aí de um sistema terapêutico humanizado. Esse seria o correto a ser feito. Então, o correto a ser feito é esse tipo de tratamento específico, tá? Que é onde o paciente faz o hemograma e determina o medicamento que ele vai ser utilizado, que ele vai utilizar, tá? Mas não acontece. Estou com uma paciente mesmo que ela foi numa consulta paga, ela pagou mais de R$ 300 uma consulta. E a médica passou lá ceftriaxona para ela, que ela tava com muita dor na garganta, não era Covid, e mesmo assim ela tava com a garganta inflamada, não conseguia se alimentar. E ela foi na médica. A médica passou ceftriaxona, que é um antibiótico, né? Intramuscular, 2 vezes ao dia, por 5 dias, então 10 aplicações. E aí ela começou a utilizar a ceftriaxona, porém já estava no 6º dia de aplicação e ela não tinha melhorado nada, continuava dando febre. Foi quando eu falei para ela, mas se você fez um antibiograma, né? Aí ela falou assim, Bruna, não fiz. Eu fui na médica, a médica já passou esse medicamento. Falei, interessante. Aí eu falei, faz um antibiograma para a gente observar. Fez um antibiograma, a bactéria era resistente à ceftriaxona. Então, pessoal, ela podia tomar, como se diz, 30 ceftriaxona, que não ia adiantar nada, porque a bactéria era resistente à ceftriaxona, tá? Porque cada bactéria tem um antibiótico específico para matar ela, tá? Então não é todo antibiótico para toda bactéria, depende, tá? Por isso que a gente tem várias classes aí de antibiótico, né? Porque isso varia, né? Varia conforme nós vamos aí tendo bactérias, isso vai tendo a sua variação. Então, o correto seria feito isso. Eu não sei porque os médicos não pedem. No UPA, eu até entendo pela questão de falta de tempo, que eles falam, pela questão da falta de dinheiro, que não é investido dinheiro. Agora, gente, o profissional particular e não realiza essa triagem, é muito importante essa triagem. Porque uma que você pode tornar o corpo daquele paciente resistente a esse antibiótico, aí quando ele realmente precisar utilizar esse antibiótico, ele vai ser resistente.
Outra que você não sabe, essa injeção, pessoal, é cara. Além de ser dolorida, bastante dolorida, né? Como ela é bastante aplicação e ela é bastante volume, então ela é bastante dolorida. Então você causa incômodo no paciente, sendo que nem às vezes precisava estar fazendo uso desse medicamento. Então é muito importante a gente ver esse tratamento específico. E não a polifarmácia, onde a gente vai dando remédio aí e o paciente não está melhorando. Então a gente vai jogando. O que acontece no Covid? Infelizmente, o Covid ainda não se sabe, né? Toda a informação necessária. Então, por exemplo, eles dão um protocolo lá com dipirona, ivermectina, azitromicina. O que é isso? Uma polifarmácia. Porque eu tenho um vírus novo, eu não sei se realmente esse medicamento vai diminuir, né, a carga viral, porém eu estou tentando, porque é a única forma aí que eu tenho para tentar, né? Então, algumas cidades optaram por fazer esse protocolo. Então, além disso, doenças que não são diagnosticadas com precisão, mas precisam ser tratadas. Conjunto de medidas que inclui medicação sintomática, alimentação orientada, repouso, psicoterapia e controle do ambiente em que o paciente vive. Antigamente, o paciente ele era visto só a doença dele, tá? Então não via-se mais o paciente como um todo, tá? Como um paciente como um todo. Via ele dessa forma, né? Dessa forma assim, separada só a doença. Depois, conforme foi passando o tempo, a gente começou a enxergar o paciente como um todo. Então, tudo isso interfere na melhora de um paciente. Então, o repouso, a alimentação, a família, né, o local onde esse paciente vive, tudo isso vai interferir na saúde do meu paciente, tá? Por quê, Bruno? Por exemplo, quando a gente estava falando do Covid, é impossível falar para um paciente que mora em 2 cômodos se isolar, por exemplo, do filho e da mulher, sendo que não tem outro cômodo para eles ficarem, tá? Então, o ambiente onde o paciente mora vai também fazer com que isso aconteça, né? Então, o local, a casa. Então, como que eu vou falar para o meu paciente, por exemplo, que ele está tomando uma água contaminada? Sendo que onde ele mora é a única água que ele tem para tomar. Ele não tem saneamento básico, ele não tem água potável, ele não tem dinheiro para comprar uma água e não tem como, tá? Então, isso também vai ocasionar patologia. Então, o meio onde o paciente vive, o psicológico onde esse paciente vive, é muito importante, né, para melhora. Mesmo quando a gente fala, por exemplo, de uma mãe que perdeu um filho, não tem como você olhar para ela e falar assim, olha, fique bem, né? A gente vê pacientes que perderam, por exemplo, o filho ou a mãe, né? Algo muito assim, e no outro dia já está procurando um médico para tomar remédio para depressão, para ansiedade. Isso é normal, pessoal. Isso é normal. É normal que a gente fique triste. É algo que a gente vai sentir. Claro, depois que você ficou aí mais de um mês, né? Assim, e você viu que não teve, assim, não te acalentou, você continua ainda numa tristeza profunda, procurar um médico é necessário. Porém, pessoal, na primeira semana é algo normal isso acontecer. É normal nós termos tristeza, né? O que a gente está acostumado muito hoje em dia é que nós não podemos sentir tristeza. Como nós olhamos lá no Instagram, na internet, todo mundo feliz o tempo todo, a gente acha que nós temos que ser felizes o tempo todo. E não, tanto a felicidade como a tristeza, como a raiva, são sentimentos que passam, tá? Ninguém é feliz a vida inteira, como ninguém é triste a vida inteira, tá? São momentos da nossa vida que vão passando, né? Vão nos tornando mais fortes, vão passando pela nossa vida. E isso a gente tem que ter muito em mente. Então a gente começou a ver aí o paciente como um todo, não mais só a patologia. Então, por exemplo, esse paciente que não tem água filtrada, toda semana ele retornava lá para o hospital. Nossa, mas esse paciente está vindo aqui de novo, o que está acontecendo? Enfim, por que ele estava voltando? Ele estava voltando porque ele teve um problema novamente com a água, né? Então, a gente observa o paciente aí como um todo, como todos os seus problemas sociais, seus problemas psicológicos, né? A gente tem que enxergar esse paciente como um todo e não só
somente a sua patologia, né? A patologia que esse paciente está tendo.